Vamos todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando nosso bom pensamento para esse ambiente. Nesta casa de amigos, nesta casa de orações, na companhia da equipe espiritual que preparou o ambiente para nós. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive. Quem não aprender a amar, jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E hoje, através da palestra a ser proferida, através desse encontro amigo, dessa amizade verdadeira entre nós, vamos aprender lições grandiosas de elevação espiritual, as quais nos ensina a nos amarmos cada vez mais uns aos outros, ao nosso próximo e a Deus acima de todas as coisas. Agindo assim, seremos criaturas humanas cada vez mais felizes. E assim, com nossos corações acalentados, de fé, de amor, boa vontade, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo da cidade de Monte Azul, Rodolfo, que vai proferir a palestra dessa manhã de domingo. Foi. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Uma manhã maravilhosa de domingo, com um pouco de chuva há uns dias atrás, e é o início das chuvas, né? Então, que bom. Estava precisando nessa região nossa aqui, quente e de poeira. E só para completar o recadinho dela para os homens, lembra que depois do outubro rosa é o novembro azul. Então, não se esqueça disso. Mas, enfim, eu vim aqui hoje com o propósito de falar um pouco sobre comunicação e a importância da comunicação em todo o histórico, em toda a vida, em todos os momentos, que é o que nos traz, é o que faz com que a gente evolua. A importância da comunicação e os seus verdadeiros sentidos. Tem uma passagem, uma historinha, que uma mãe estava num parquinho acompanhando seu filho junto com outras crianças e outras mães ali acompanhando seus filhos brincarem no parquinho. E num momento, uma das crianças, num ato ali desconhecido, empurra com violência uma outra criança. E a mãe vê aquele ato e ela se transtorna. Ela se perde, ela fica enraivecida, ela fica nervosa, ela corre até a criança, gruda ela pelo braço, chacoalha e ali começa a proferir palavras de agressão, que onde já se viu, não foi isso que eu te ensinei, por que você fez isso? E na frente de todas as crianças e demais mães. Ela pega seu filho ainda, põe no carro e vão para casa. Durante esse período de ir para casa, ela vai ainda proferindo palavras de agressão contra a criança, que não foi isso que eu te ensinei, por que você fez isso? E foi esse momento todo até chegar na casa deles, e ali ela põe ele de castigo sobre mais palavras pesadas, e ali dá um contexto da história. Num mesmo ato, acontece a seguinte situação também. Algumas mães estão acompanhando seus filhos brincar, e numa dessa, uma criança empurra a outra. A mãe vê aquela situação da criança que empurrou e corre até a criança e ali com calma chega e fala: filho, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Não é certo. E ali ela começa a mostrar para o filho
o que é certo, o que é errado, em tom tranquilo, em tom natural, porque ela não sabe por que aquela criança, filho dela, empurrou a outra. Deveria estar sofrendo uma agressão, mas são crianças, vivem nesse momento de brincadeiras a todo momento. Então, a moral da história dessa comunicação é: podemos proferir balas, disparos contra alguém, ou podemos proferir sementes. E aí é o contexto da história, né? Que às vezes a gente não pensa um pouquinho antes de falar, fala de forma rápida, nervosa, sem pensar em atitudes que talvez eu queria transmitir tal situação, mas naquele momento de tanta raiva, eu acabo passando uma situação pior ainda, ou fazendo com que ela traga um trauma que pode ficar por dias, meses, anos, ou talvez carregando essa mágoa, esse transtorno pela vida toda. E dentro da comunicação, numa passagem que eu quero passar para vocês, na Revista Espírita do ano de 1858, mais precisamente no mês de janeiro, conta a história ali de Allan Kardec, que ele era o editor da revista. Ele conta a seguinte passagem ali no texto, que uma mãe, mãe de uma menina de 14 anos, para aquela época de 1850 e poucos, porque foi publicado em 58. Quando aconteceu realmente esse fato, não se sabe, mas acredita-se que pelo decorrer do histórico, pouco tempo antes disso da publicação. E a história é o seguinte: uma mãe tem uma filha como tida normal, perfeita, uma criança saudável, uma adolescente já de 14 anos, e num certo momento aquela criança começa a apresentar alguns problemas de saúde. E para a medicina da época, como tudo era, é um fato real isso, está na revista, a criança começa a apresentar esse problema de saúde, começa a acompanhar por vários médicos, e o diagnóstico é sempre o mesmo. O período de vida dela é curta. A doença é muito séria e vai a comprometer a sua vida. Não se fala qual era o diagnóstico, do porquê ou como. E ali aquela mãe começa a procurar os tratamentos e vai procurando, e até que, depois de uma certa luta na vida, com tudo que acontece, a criança acaba aqui, adolescente no caso, acaba aqui vindo a falecer. Lembrando que na época o termo desencarne não era usado, esse termo vem ser usado bem depois. Então por isso que a revista traz o termo falecer ainda. E ali a mãe entra em desconsolo, se desola, perde o sentido da vida. E conta-se na passagem da revista que por várias vezes a mãe, tão desconsolada, pensa por várias vezes em abreviar a sua vida para encontrar logo a sua filha, que era o motivo de sua vida, que era o motivo de viver, que era o motivo de tudo. Até que um dia ela fica sabendo que existe a possibilidade de comunicar com os mortos, que isso lá na França, nessa época, estava borbulhando, por assim dizer, um fato novo, né? E marcado, perseguições e tudo mais. E ela então decide procurar uma médium que falava aqui com os mortos, uma pessoa que conversava com os mortos, que tinha clarividência, ouvia, e ela procura ali aquela médium que conta a sua história, e a médium aceita o desafio. Porém, a médium também não tinha muita noção de como lidar com aquela situação. E aí é onde eles convidam Allan Kardec para participar da reunião da mediunidade, e Allan Kardec acompanha eles. E ao começar a reunião, fazem uma oração e tudo mais, e no decorrer do trânsito ali, a menina chega para dar o recado. E a mãe Fernanda, que ela chama, a menina, Fernanda Juliana, traz o termo em francês, mas eu estou passando mais para português, e fala: filha, você está aqui? Sim, mamãe, estou aqui. Mas como que eu posso saber que é você realmente? E ela fala assim: sou eu, mamãe, pode acreditar, é a Lili. Naquele momento, todos ali não sabem o que passa, mas a mãe se deságua. A mãe cai em prantos. Ela não se contenta, porque Lili era um apelido carinhoso da família para com a menina, que somente era de conhecimento da mãe. Allan Kardec, nem a médium, tinha conhecimento disso.
E aí a conversa continua. Mas minha filha, onde você está? Estou bem, mãe. Não tenho mais as dores do corpo, não tenho mais as chagas que me acomodavam, tudo que me transtornava, não tenho mais isso. Mas você já é um anjo? Não, mãe, estou longe disso. Tenho muito ainda que aprender, tenho muito que poder me aperfeiçoar para estar como um anjo. Mas filha, você era tão perfeita aqui na terra. Sim, mãe, você me falava tanto isso que eu acreditava que eu era perfeita. E hoje eu vejo que não sou. Mas, filha, como que vai acontecer? Você vai voltar na terra? Eu vou poder te ver mais vezes? Mamãe, você me vê a todo momento. Eu estou sempre nos teus sonhos. Inclusive, eu fiquei perto de você, te instruindo para que você procurasse a médium, para que pudéssemos voltar a conversar. Mas então você não vai encarnar? Não sei, mãe. Não cabe a mim nesse momento te responder isso e nem a saber dessa situação. Segue mais um pouco a história e a menina, ainda num certo ponto da conversa, vira para a mãe e fala: mamãe, cuidado com o senhor X. Nem o nome, a não ser o da criança ou da menina, é revelado. Todos os demais nomes nessa história, eles é ocultado por letras, significados, para não trazer a parte de identificação das pessoas ali envolvidas. Para manter um segredo, naquela época existia muita perseguição sobre isso. E ela só fala assim: mãe, cuidado com o senhor X. Mas por que, minha filha? Ele me ajuda tanto, ele está sempre comigo. Não posso te falar o porquê, mãe, mas só tenha cuidado. E aquele senhor X só era de conhecimento da mãe. Então mostra ali a verdadeira comunicação, o verdadeiro sentido da época. Porém, dentro dessa história, que é uma história curta, vale a pena ler ela na íntegra, está na Revista Espírita do ano de 1858, especificamente no mês de janeiro. Mas o que podemos tirar dessa história, dessa comunicação? Como que está a nossa comunicação hoje? Como que nós se comunicamos? Porque a história conta que a mãe desolada já estava pensando no seu suicídio, de abreviar sua vida para encontrar com a filha. Dentro do que nós conhecemos, isso seria a pior forma de encontrar a filha. Aliás, não iria encontrá-la. Seria o pior meio de tentar, mas a pessoa não tem conhecimento. E no desespero ela está fazendo isso. Então, para nós, o que é a nossa comunicação hoje? Será que teremos Lilis na nossa vida, nos dizendo: ó, não faz isso, eu vou voltar. Naquela época, era uma época mais difícil, estava começando a codificação. Existia essa necessidade dessa comunicação. E hoje, com todos os ensinamentos, com todos os livros, com todas as posturas, filmes e tudo mais, para nos ensinar. Da mesma forma que também tem todos esses demais para nos atrapalhar. E eu pergunto, como que está a nossa comunicação? Como comunicamos com os nossos filhos, com nossos pais, esposas, maridos, irmãos? Estamos proferindo balas ou sementes? Porque no começo da historinha lá que eu contei das mães, uma proferiu bala, outra semente. Não estou falando que todos os atos têm que ser passado a mão na cabeça e com calma. Tem uns que têm que ser mais enérgicos. Mesmo assim, existem meios para se fazer isso. Porque nem sempre vamos ter Lilis. Eu já vi situação na minha própria família que, devido à má comunicação, fez com que destruísse metade de uma família que não se consertou a tempo. Há tempo humano dentro da Terra, que se perdeu. Porque talvez esperamos demais as Lilis chegar até nós e falar direto para nós. Isso não acontece. Mas temos bons amigos grandes que estão sempre nos instruindo, sempre nos mostrando o bom caminho. E a comunicação é isso, porque Jesus, ele traz esse meio com calma, com benevolência. Jesus era o cara que mais ouvia as pessoas. Ele já olhava para as pessoas, ele sabia dos seus problemas. Mesmo assim, ele perguntava o que eles queriam. Jesus era um psicólogo de mão cheia. Ele conhecia todas as almas na sua intimidade. Mesmo assim, ele deixava a pessoa falar. Mesmo assim, logo após, ele curava, porque nem todos que chegaram até Jesus
receber o dom da cura. Muitos não conseguiram, porque muitos estavam endurecidos ainda. Acompanhava ele em busca de um milagre, mas não que queria fazer a própria mudança para que isso acontecesse. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, que bom, aceitamos esse convite do Mestre Jesus de estarmos aqui hoje para aprender um pouco, melhorar o nosso intelecto moral, para colocar em prática lá fora. Tem um amigo nosso lá da casa de Monte Azul que ele sempre brinca, ele fala, aqui dentro é fácil ser espírita. Aqui dentro é fácil ser cristão, cumprimentar, dar a mão. O problema é dar a porta para fora. O problema é quando chegamos em casa, quando chegamos no trabalho, quando chegamos na nossa hora de lazer, no nosso lazer, como que estamos lidando? Guardamos mágoa ainda? Vemos uma pessoa que fala, esse eu não cumprimento nem por decreto? Esse eu não quero nem saber, o que ele fez para mim é imperdoável? E aí depois vem aqui, ouve tudo isso e sai lá fora e não prega? Não vive, não é nem pregar no sentido de sair espalhando, mas de vivenciar. Porque além de Jesus falar, Jesus foi mais exemplo. Jesus mostrou o que ele falava. Ele ensinou nós mais pelo exemplo do que pelas falas. Foi perseguido, foi açoitado, foi crucificado e mesmo assim, em momento algum, ele trouxe a ira. Ah, mas estamos falando de Jesus. Mas nós estamos treinando para chegar, porque segundo ele, vós sois deuses e podereis fazer o que eu faço e muito mais. Basta praticar. E aí? A pergunta fica, estamos praticando? Através da comunicação, como que está a nossa comunicação? Eu vou insistir nessa pergunta várias vezes, porque é isso que atrapalha. Porque nós temos momentos na vida e temos os nossos estados. A diferença é que o estado é do ser, é natural ou é por prática e ele muda. É um estado bom, é um estado alegre, é um estado deprimido, é um estado de ira. Sabe aquela pessoa que não pode ver nada que ela já se irrita? Quem nunca se deparou com isso? Ou se não é o próprio? Aquela pessoa que qualquer coisinha me tira do sério, aquela pessoa que qualquer coisa me irrita. Ah, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. É um estado isso. Porque momento, gente, na nossa vida, é todo momento. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo material. Não adianta vocês querer falar que vai ser feliz o tempo inteiro, que não tem como. Nós estamos num mundo que passamos pela morte, passamos por roubos, por acidentes. Ninguém sai de casa esperando bater o carro. Ninguém sai de casa esperando atropelar alguém. Pelo amor de Deus, ninguém faz isso, mas acontece. E pode não acontecer comigo, mas pode acontecer com um ente querido. E eu vou dar risada disso depois? Não vou, isso vai me abalar. Isso vai me acertar. É o momento. Esses momentos estão predispostos na nossa vida o tempo todo. Porém, o meu estado é que vai ditar se aquilo ali vai perdurar, vai ser só mais um aprendizado, vai ser como lidar com a situação e seguir. Uma pessoa que tem um estado de espírito tranquilo, de compreensão, ele vê uma situação que tira ele do sério, mas logo ele se acalma e ele ajuda até a corrigir aquela situação. Uma pessoa num estado de ira, de nervoso, o tempo inteiro, ele não consegue. Isso machuca por dias, por semanas, meses, anos, e às vezes chega a levar ele a uma vida toda de desconcerto, de não saber mais consertar, de aí afastar a esposa, o marido, não se dá bem mais com ninguém, não é uma pessoa querida no trabalho, não é uma pessoa associável na sociedade, de viver junto. Vocês não gostam de estar de vez em quando perto de algumas pessoas que vocês não sabem o porquê, mas falam, é tão gostoso estar do lado daquela pessoa? O jeito dela falar, o jeito dela brincar, o jeito... Não tem isso na vida de vocês? Mas também tem aquelas pessoas que você fala, gente, eu não consigo ficar um minuto do lado daquela pessoa. É o estado. O estado é energia. Você transmite o que você tem. Você vai passar por momento difícil, mas o teu estado vai ditar a regra de como que ele vai ser. Isso é o meio de se comunicar, é a tua energia. Você passa isso para quem está do lado, e quem está do lado passa para você.
E aqui nós que estamos aqui hoje, começamos a refletir sobre esse meu estado, essa minha comunicação para com o próximo. Ah, você já chegou para alguém e falou bom dia, e a pessoa olha para você e fala assim, só se for para você. Oh, mas é para mim mesmo, eu estou falando, bom dia para mim. Agora o teu eu não sei, você faz o que você quiser. Olha, você quer que tenha um bom dia para você, você vai ter, se você não quer, você não vai. Você passou por um momento difícil, todos nós passamos, mas qual é o teu estado para lidar com isso? Qual é a ajuda que você está procurando? Ou você está esperando a Lili chegar até você e falar, para, você está dando cabeçada demais. Isso não acontece, tá, gente? Eu vou ser bem sincero, nós temos anjos sim ao nosso lado o tempo inteiro querendo nos ajudar, mas eles não pegam no nosso braço e puxam e falam, vem aqui, é desse jeito. Não existe isso. Até mesmo porque eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles podem nos ajudar. E quando queremos que eles nos ajudam. Essa mãe, talvez para nós termos essa história para contar hoje com essa moral, ela teve essa chance da filha instruir até ela procurar médium. Na conversa ela deixa bem claro. E depois conta no final lá da história que depois dessa conversa a mãe teve com a filha vários encontros e a mulher transformou-se totalmente. Passou a ser uma mulher mais sociável, começou a ajudar bastante a sociedade. Tem tudo isso na história. Que ela passa a ser uma mulher amiga, consoladora, ela começa a levar consolo para as mães que perderam filhos na época e tudo mais. Então ela muda totalmente e passa a ser a pessoa que todos devem ser. Mas ela chegou ao ponto de quase querer tirar sua vida. E nem sempre volta a insistir, a Lili vai estar com a gente. Existem as instruções. Hoje mesmo, gente, acordaram de manhã. É domingo. Para chegar aqui 8 horas, teve que acordar 7 horas, 6 horas, 6 e pouco, não sei de onde cada um é. E se dispôs até isso, se dispôs de tudo isso, numa manhã mais fresquinha, mais gostosa, que poderia dormir um pouquinho mais tarde, porque é domingo, é o dia de descanso da grande maioria, mas se dispôs vir até aqui. Para quê? Para dar só uma volta na cidade? Ou para aprender um pouco? E se foi para aprender, aproveite pelo menos uma semente e ponha em prática lá fora, porque esse é o sentido do aprendizado, é o sentido do conhecimento e da sabedoria. Adquirir conhecimento, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E dentro da máxima espírita é amai-vos e instruir-vos. É sempre buscar o conhecimento, porque é isso que vai fazer nossa vida melhor lá fora. E tirar os momentos ruins de letra. E os momentos bons, tiramos como exemplos para fazê-lo cada vez mais e melhor em nossas vidas. É o recadinho que eu gostaria de dar para vocês hoje, para nós aproveitar esse ensejo de grande oportunidade, refletir sobre o comunicação para com todos à nossa volta. E quando uma pessoa não quiser participar muito disso, deixa ela de lado. Não chegou no momento do conhecimento e sabedoria dela. Às vezes ela tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Às vezes ela tem a sabedoria, mas não tem o conhecimento ainda. E tem uma brincadeira que um amigo meu fez um dia, falou, conhecimento é vocês saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Então, vamos pensar nessa forma, porque nem sempre, que tudo que a gente sabe é o momento certo de usar. E se nós tivermos o pleno conhecimento, mas não sabemos a hora certa também de onde colocar, vai acabar danificando. Não adianta eu chegar aqui e dar uma instrução igual o Divaldo Franco, que é maravilhoso, só que tem um amigo meu que falou, nossa, eu assisti uma palestra do Divaldo. Falei, e aí? Eu não tive essa oportunidade. Falei, e aí? Como que foi? Ele falou, cara, não sei, não entendi nada, mas foi maravilhosa. Falei, você tá certo então, bela comunicação. Mas é um bom sentido, porque ele falou isso num espírito de brincadeira, de tom, e ele gostou mesmo da palestra. Ele teve a oportunidade de estar com o Divaldo Franco. Então, é dessa forma, nem sempre tudo que ouvimos entendemos e nem tudo que entendemos nós queremos ouvir. Então, reflitam sobre isso. Vamos levar uma paz tranquila para as nossas casas, para as nossas famílias. Aprender a ouvir um pouquinho mais, né? É 2 ouvidos e uma boca, nós já sabemos para quê, ouvir um pouquinho mais e falar menos. Ou como no André Luiz, né? Enche a boca de água e não engole e nem gospe. Reflitam. Um bom dia a todos, um domingo maravilhoso, cheio das bênçãos e graças de Deus.
e que essas bênçãos perdurem a semana toda e assim por diante. Obrigado, pessoas. Quer fazer uma prece final? Posso fazer. Quer pagar a luz? Opa, as duas? Ótimo. Então, nesse momento de descontração, de paz, de tranquilidade, serenamos o nosso coração e elevando a Deus, pedindo sempre a instrução do Mestre Jesus para os nossos caminhos, junto com o apoio dos bons espíritos, refletindo sempre nas mensagens que chegam até nós, para que possamos cada vez mais pensarmos e nos lapidarmos para poder encontrar o que tanto almejamos, que é a evolução junto a Deus. Nesse momento de tranquilidade, de paz, vibremos cada vez mais pelo bem-estar de todos neste planeta. Tenhamos um ótimo dia, cheio das bênçãos e graças de Deus. E que assim seja.